Oi, oi, galera do Me Salva, tudo certo? Vamos continuar nossas aulas de células do sangue e hemocitopoese, em que nós vamos conversar sobre os leucócitos, certo? Que também podem ser chamadas das células brancas do sangue. Vamos ver, então, as qualidades gerais dos leucócitos e depois vamos ver cada um deles, certo, pessoal? Vamos ver, então. Como a gente viu na nossa primeira aula, os leucócitos, eles são células que possuem núcleo, certo? Então, são células nucleadas, tranquilo? E também são células em que elas ficam por um tempo no nosso sangue, certo? Então, temporariamente na circulação sanguínea, e depois estas células então acabam migrando para o tecido para então exercer as suas funções, certo? Então, temporariamente no sangue, e depois elas vão migrar através da diapedese, né, pela passagem do endotélio dos vasos sanguíneos para o tecido. Além disso, né, pessoal, os leucócitos a gente pode dividir em granulócitos, quando eles possuem grânulos, ou em agranulócitos, que a gente não observa grânulos no citoplasma dessas células. Os granulócitos podem ser neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. E os agranulócitos podem ser linfócitos ou monócitos, certo? Pessoal, em relação aos grânulos, nós temos dois tipos principais. Nós podemos ter grânulos que são chamados de específicos, e vai ser específico, portanto, de cada tipo de célula, portanto, eles dependem do tipo celular, o conteúdo desse grânulo. Então, um neutrófilo vai ter um grânulo diferente do eosinófilo, por exemplo, certo? Mas ainda nós vamos ter os grânulos azurófilos. Azurófilos, certo? Por causa da coloração que eles têm característica. E eles são formados por lisossomos, certo? E vão ser semelhantes entre os tipos celulares. E esses limossomos, então, eles fazem a digestão e são responsáveis, por exemplo, pela morte de micro-organismos quando o nosso sistema imune está em ação. Bom, pessoal, essas são as características, então, gerais dos nossos leucócitos. Vamos ver um pouco cada um deles mais aprofundado, tranquilo? Iniciando, então, pelo neutrófilo, certo? Primeiro a gente vai conversar sobre os leucócitos granulócitos. Então, o neutrófilo, então, pessoal, ele vai possuir grânulos no seu interior. Ele é o leucócito mais comum no tecido sanguíneo, certo? E ele apresenta um núcleo multilobulado. Essa é essa característica principal para a gente conseguir distinguir ele numa lâmina, por exemplo. Esse núcleo multilobulado pode ser de 2 a 5 núcleos, certo? Mas, pessoal, o convencional é que esse neutrófilo apresente 3 lóbulos quando a gente observa pelo microscópio, certo? O neutrófilo, ele apresenta diferentes tipos de grânulos, certo? Então, ele tem diferentes tipos de grânulos, porque a sua principal função é de fazer a fagocitose. Além disso, ele é super importante, também está em grande quantidade, porque ele é a primeira célula que vai chegar no tecido quando ele é lesado, certo? Então, é a primeira célula que chega quando temos um dano no tecido, certo? Um dano tecidual. Tranquilo? E quando ele chega nesse tecido, então, que sofreu um dano, ele realiza esse processo de reconhecimento, certo? Ele reconhece e fagocita, então, se ele for da sua competência, ou então ele vai realizar a opsonização, né? Ou seja, ele demonstra
qual micro-organismo é um corpo estranho para outras células auxiliarem ele nessa defesa pelo sistema imune, certo? Por isso, pessoal, também os neutrófilos, eles são células que acabam morrendo com facilidade, certo? Porque muitas vezes eles reconhecem e apresentam para as outras células e eles acabam morrendo. Com a morte dos neutrófilos é que nós temos o pus, certo? Então, muitas infecções que o nosso organismo sofre, eles acabam produzindo pus, que então é o resultado da morte de neutrófilos. Tranquilo? Então, essas são as características desse tipo celular. Vamos ver um outro leucócito que possui grânulos, se chama de eosinófilo, certo? O eosinófilo, ele também possui um núcleo bilobulado, tranquilo? Então, quando a gente observa nessa célula do esfregaço do sangue, ele apresenta 2 lóbulos no seu interior celular e também vários grânulos, certo? Ele é característico por apresentar grânulos acidófilos. E por isso normalmente cora muito bem com a eosina quando a gente está numa coloração de hematoxilina e eosina. Pessoal, quando eu estou apresentando nessa aula a célula como se fosse no momento do esfregaço do sangue. Por isso a gente tem a célula da defesa e as hemácias, que como a gente viu, elas não possuem núcleo, e também as plaquetas, certo? Bom, pessoal, e as funções do eosinófilo, então, é principalmente de realizar a defesa do nosso organismo, certo? Principalmente em reações alérgicas. Além disso, quando tem entrada de parasitas, certo? E também em estados de inflamação crônica. Tranquilo? Outro, então, tipo de granulócito é o basófilo, certo? O basófilo, ele é o menos frequente no sangue, então dificilmente a gente tem a visualização desse tipo celular. E ele é característico por ter um núcleo em S e por ter grânulos bem volumosos que muitas vezes até atrapalham que a gente consiga visualizar o formato do núcleo, certo? Então, o basófilo possui um núcleo em S, certo? E ele possui grânulos volumosos, então que muitas vezes a gente ocupa quase todo o seu citoplasma e atrapalha na visualização do núcleo, certo? Esses grânulos, eles vão possuir principalmente as substâncias de heparina e histamina, certo? Que vão realizar a quimiotaxia, né, pessoal? Que é aquele processo de chamar outros tipos celulares para sua função, tranquilo? Então, ele realiza a quimiotaxia, por exemplo, de eosinófilos e neutrófilos, que vão chegar também no tecido para realizar as suas funções. Se a gente for lembrar, pessoal, quando a gente conversou no tecido conjuntivo, a heparina e a histamina também estão presentes nos mastócitos. Então, os mastócitos estão apenas no tecido, certo? Mas eles têm o mastócito e o basófilo função bem semelhante. Tranquilo? Vimos, então, os 3 tipos de granulócitos. Vamos ver agora os leucócitos agranulócitos, aqueles que não têm grânulos no seu interior, certo? Vamos começar vendo os linfócitos, certo? Que eles são os agranulócitos mais comuns. E, pessoal, o linfócito, ele tem esse núcleo que ele ocupa boa parte do seu citoplasma, certo? Então, o núcleo ocupa a maior parte do seu citoplasma, certo? E essa é uma maneira fácil da gente conseguir distinguir o linfócito. O linfócito ele é uma célula super importante
porque ele é responsável pela modulação da resposta imune. Então, ele é responsável pela defesa imunológica do nosso organismo. Então, ele modula a resposta imune, realizando, então, o reconhecimento e a quimiotaxia de outras células, assim como ele apresenta os corpos estranhos também para serem fagocitados. Existem, pessoal, principalmente 3 tipos de linfócitos, certo? Que a gente vai ver um pouquinho deles. Certo? Nós temos 3 tipos de linfócitos. Nós temos os linfócitos T, que eles são chamados assim porque eles se diferenciam no timo, e estes linfócitos eles são responsáveis pela parte da imunidade celular, certo? Então, pela modulação de células também para ajudar no momento da nossa resposta imune, tranquilo? Nós também temos linfócitos B, em que ele vai produzir anticorpos, certo? E por isso também diz da imunidade humoral, que não está tão relacionado às células, certo? E, pessoal, o linfócito B no tecido, ele é chamado de plasmócito, que a gente também conversou um pouco na aula de tecido conjuntivo, tranquilo? E um terceiro tipo são os linfócitos, que são chamados natural killers, ou seja, eles matam algumas células, certo? E eles estão programados para matar tipos celulares específicos e também células, por exemplo, que estão iniciando alterações genéticas, né? Por exemplo, células que estão alterações genéticas como de um câncer, certo? E esses linfócitos, eles estão programados para matar, então, tipos celulares específicos. Pessoal, esses linfócitos que a gente falou aqui, que existem 3 tipos, eles não apresentam diferença quando a gente observa eles histologicamente, certo? São necessárias umas colorações específicas, né, de imunocitoquímica para corar proteínas diferentes que eles vão expressar na sua superfície, certo? Para a gente poder diferenciar linfócitos T, B e o natural killer. Tranquilo? Nós também temos, pessoal, linfócitos T também que se diferenciam em CD4 e CD8, que está referindo, então, à proteína da superfície da célula, certo? Vamos ver, então, agora mais um tipo celular, que é o monócito, certo? Acho que a gente lembra dele quando a gente também conversou no tecido conjuntivo, que o monócito no tecido se chama de macrófago, certo? Então, quando ele vai pro tecido, ele é um macrófago, que é aquela célula grande, e a principal função, então, é realizar a fagocitose. Só para a gente lembrar um pouco, o macrófago ele também pode ser chamado de microglia, por exemplo, no sistema nervoso, ou células de Kupffer no fígado, certo? Mas quando a gente observa o monócito no sangue, o que a gente observa? Que ele é uma célula que não possui grânulos, mas possui o núcleo em formato em C, certo? E por isso é possível a gente distinguir o monócito, então, por possuir este núcleo em formato em C, e quando ele vai para o tecido, então, ele vai se transformar em macrófago para realizar a fagocitose de corpos estranhos e também realizar a quimiotaxia de outras células. Tranquilo, pessoal? Então, nessa nossa aula, a gente pôde estudar um pouco dos leucócitos, tanto dos granulócitos e dos agranulócitos. E na nossa próxima aula, a gente vai ver sobre a hemocitopoese, ou seja, como que ocorre a formação destes tipos celulares. Até lá!